Olá, boa noite para você. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem nos explica os processos dessa noite é o professor de Direito Eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida. Tudo bem, doutor Renato? Bem-vindo. Paulo, que alegria agora estar consigo nessa pauta tão interessante que nós temos hoje. Na verdade, um clássico da Justiça Eleitoral, né? Tem bastante tema interessante. Tem impugnação, pesquisa eleitoral, tem um pouquinho de tudo, né? Propaganda antecipada, registro de candidatura. Vamos falar sobre elas já a partir de agora. A sessão tem 15 processos confirmados, todos eles a votação do ano passado, eleição 2024. Como o doutor Renato falava, tem discussão sobre pesquisa eleitoral, registro de candidatura e propaganda eleitoral irregular. E é um desses casos de propaganda política que abre a pauta dessa noite. O primeiro item, que tem origem em Ipu, no Ceará, coloca a prefeita e a vice-prefeita da cidade, a Milena Damasceno e a Arlete Farias, de um lado, e do outro lado, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, cujo candidato ficou em segundo lugar na disputa. Uma discussão aí que envolve pedido de voto feito numa carreata antes do início da propaganda. Isso mesmo, doutor Renato, o que os ministros vão avaliar daqui a pouco, em instantes, ao vivo, na TV Justiça? Queria que o senhor explicasse também para a gente essa questão da propaganda antecipada, o que pode e o que não pode. A questão da propaganda antecipada é aquela propaganda que ocorre antes do dia 16 de setembro, que é justamente 16 de agosto, perdão. É a propaganda que ocorre antes do dia 16 de agosto. Ou seja, antes do período que a Justiça Eleitoral e a própria legislação estabelecem para o início da propaganda eleitoral lícita. Ou seja, tudo o que é feito antes do registro, ela está naquilo que nós chamamos de pré-campanha. Mas na pré-campanha pode-se fazer algum tipo de menção de propaganda eleitoral? Sim, só que sem aquelas chamadas palavras mágicas, que é o pedido explícito de voto, olha, vote em mim, ou lembre de mim, meu número é tal, em outubro, na data das eleições, coisas desse tipo que são ilícitas e somente passam a ser permitidas a partir do registro de candidatura, porque é uma espécie de largada que se dá a todos. Então tem gente que queima a largada e, eventualmente, se comprovado, isso pode gerar, inclusive, multas. E tem sempre a questão, né, da igualdade ali, né, doutor Renato, que os dois lados, os vários lados ali têm os mesmos princípios e as mesmas igualdades ali de condição. Uma propaganda antecipada pode ferir uma regra como essa, né? Sim, é a chamada paridade de armas. A Justiça Eleitoral gosta muito dessa terminologia, paridade de armas na Justiça Eleitoral. Ou seja, a campanha, os candidatos e candidatas têm que ter pelo menos o mínimo de igualdade. A gente sabe que as pessoas, tem gente que tem mais condição financeira, tem mais recursos, tem partidos que investem mais em uma candidatura ou outra, mas, de uma forma geral, as pessoas têm que ter o mínimo de isonomia para que consigam concorrer nas eleições. Então, se alguém faz campanha meses antes pedindo voto e tudo mais, isso pode gerar, eventualmente, uma distorção na competição. E isso é punido se comprovado. Então, por isso que é judicializado, para que haja ampla defesa, contraditório. Caso comprovado, aí sim existe uma possibilidade de punição. Bom, esse é o processo 1, né, da pauta propaganda eleitoral antecipada, um caso do ministro André Mendonça. Seguindo com a pauta, você vai ver o julgamento de um recurso do Ministério Público Eleitoral contra a decisão do TRE da Bahia, que manteve a candidatura de Simone Venâncio, mais conhecida como doutora Simone, filha de Biá, nas eleições do ano passado. Você tem os detalhes aí na tela para acompanhar junto com a gente. Ela tentou uma vaga na Câmara de Vereadores de Araci, na Bahia, mas não foi eleita. E eu queria que o senhor explicasse também aqui, doutor Renato, que caso é esse, o que a gente acompanha daqui a pouco, ao vivo, aqui direto do plenário do TSE. Esse caso é um caso de Araci, né? Bahia. Araci, na Bahia, exatamente. Que é a questão hoje de registro de candidatura.
Então, qual que é a grande questão quando nós estamos, a essa altura do campeonato, né, julgando o registro de candidatura, a Justiça Eleitoral se debruça sobre esses casos? É porque a votação dessa pessoa, eleita ou não, vai gerar algum tipo de cômputo para fins eleitorais. Ou seja, haverá uma validação eventual desses votos. Se validados, isso pode alterar a composição da Câmara Municipal. Então, pode ser que consiga uma cadeira ou perca-se uma cadeira. Então, esse que é o ponto principal. Por isso que alguns processos eles perdem objeto, quando é irrelevante o deslinde daquela situação, e alguns outros vão até o final, até mesmo ao julgamento derradeiro na Justiça Eleitoral, no plenário do TSE. E há casos, né? Não é o caso aqui especificamente, esse caso aqui é um caso de quitação eleitoral. O senhor até me lembrava aqui antes da gente entrar ao vivo, na nossa conversa ali anterior, que esse caso de quitação, há sempre regras, né? E as regras não podem ser descumpridas. Esse caso de quitação envolve o quê, doutor Renato? Quitação eleitoral, as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Mas para ser candidato, você tem que, é praticamente um checklist, né? Então, alguns pontos que você tem que estar cumprindo para ser candidato. E sendo esse checklist previsto na Constituição Federal e também na Lei das Elegibilidades ou das Inelegibilidades, Lei Complementar 64/90. E nesse caso, o que acontece? A pessoa tem que ter a quitação eleitoral, ou seja, estar em dia com os seus direitos políticos. O que significa isso? Comparecer às eleições, porque o voto é obrigatório, ou então a pessoa tem que justificar, prestar, quando convocado, o serviço da Justiça Eleitoral, ou seja, muitas vezes o servidor público, principalmente servidores públicos, estudantes, profissionais liberais, eles são convocados a participarem das eleições no dia da eleição. Isso é um trabalho cívico, só que daí a pessoa não vai, não responde, não justifica. Então, tudo isso faz parte daquilo que nós entendemos como quitação eleitoral, estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, está devendo nada, né, no popular. E a gente também não está falando nada de outro mundo, né, doutor Renato? Muitas vezes são coisas simples, atitudes simples, votar, se não votar, justificar, pagar multa, se isso também não for feito, comparecer, se você for convidado para ser mesário, né, como o senhor explicava, que vá ser mesário, são atitudes simples também, né? Sim. Bom, a gente segue aqui o item seguinte, o terceiro da pauta, também tem o ministro Antônio Carlos Ferreira como relator. É mais uma discussão sobre registro de candidatura, mas bem diferente do processo anterior. Nesse caso específico, a coligação Logradouro daqui para frente contesta a decisão do TRE da Paraíba, que permitiu a candidatura de Josiano Gomes da Silva à Câmara Municipal de Logradouro. Também queria que o senhor explicasse esse caso aqui para a gente. É mais um caso de registro de candidatura? Entra nessa fila que o senhor falava? Entra nessa fila, é mais um caso de registro. E esses casos de registro, para a pessoa que está nos assistindo, principalmente para as pessoas que são um pouco mais leigas no assunto de registro de candidatura. Como é que funciona? Quando alguém quer se candidatar, não basta você chegar e falar, olha, eu vou ser candidato a prefeito, a vereador, a prefeita, a vereadora, etc. A pessoa tem que ter aquilo que a lei exige, que são os quesitos de condição de elegibilidade previstos na Constituição, e também não estar em nenhuma hipótese de inelegibilidade, na famosa Lei da Ficha Limpa, né? Lembrando, Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar de 2010, a 135 de 2010. Então, você tem que não ter praticado nenhuma das atitudes que estão previstas nas hipóteses de inelegibilidade e também ter as condições de elegibilidade estabelecidas. Se a pessoa, por um acaso, falha em algum desses pontos, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, tem um ato de improbidade administrativa, ou tem uma condenação, ou foi cassado pela Câmara, ou tem uma condenação criminal, tantas hipóteses que tem ali, essa pessoa se torna inelegível. Mas fica isso automático? Não. Existe um processo de registro, alguém vai fazer a impugnação desse registro, ou então o juízo de plano vai lá e nega, e assim vai. Desculpa interromper o senhor, porque a gente já vê movimentação no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Isabel passando ali
Atrás, os demais ministros também se posicionando. O presidente e ministra Carmen Lúcia já está posicionada de máscara para dar início à sessão de hoje. Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, senhor ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, os senhores servidores, todos que nos acompanham. Não haverá sessão administrativa, portanto, dou início à sessão jurisdicional, cumprimentando o senhor secretário João Paulo, a quem solicito que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 13 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 33 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 10 processos e a sessão foi encerrada às 11 horas e 25 minutos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. De pronto, eu comunico aos senhores ministros, senhores advogados e os que nos acompanham que estou indicando para adiamento para a próxima quinta-feira, depois de amanhã, o julgamento do agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-264-58, procedente de Vitória da Conquista, de relatoria do eminente ministro Ramos Tavares. Apregou para julgamento o primeiro item desta pauta, que é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-014-55, procedente de Ipu, no Ceará, relatado pelo eminente ministro André Mendonça. São agravantes Arlete Mauriceia de Carvalho Lima Farias e outra, e agravado Partido Socialista Brasileiro Municipal. Este agravo foi interposto contra a decisão pela qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024. Ministro André, Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, minhas saudações a Vossa Excelência e, em vosso nome, cumprimento os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados e advogadas aqui presentes, servidores, servidoras e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, como bem pontuado por Vossa Excelência, a questão envolve representação concernente à propaganda eleitoral extemporânea pertinente às eleições de 2024 para os cargos de prefeito e vice-prefeito, no caso do município de Ipu, Ceará. A representação é relativa à atuação das candidatas Arlete Mauriceia de Carvalho Lima e Milena Damasceno Carneiro. Farei um breve resumo, submetendo assim meu voto ao plenário. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará manteve, de fato, a condenação por propaganda eleitoral antecipada e irregular, havendo uma carreata e motociata referentes às, então, pré-candidatas aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Ipu, no Ceará. Houve, por parte do regional, a redução da multa de R$ 25.000 para R$ 10.000 para cada representada. Foi então interposto o RESP eleitoral com o objetivo de diminuir ou reduzir ainda mais o valor das multas aplicadas, sob dois fundamentos. Primeiro, a ausência de reincidência. Em segundo lugar, pelo fato de o evento ter sido
ocorrido em data muito anterior ao pleito eleitoral. Eu não admiti o recurso especial eleitoral, tendo então sido interposto o presente agravo. Eu voto, assim, pela negativa de seguimento ao agravo, aplicando como fundamentos do meu voto as súmulas 24, 30 e 28 desse TSE. Anoto que, para haver a revisão do entendimento adotado pelo regional, reduzindo-se ainda mais o valor da multa, nós teríamos que adentrar no reexame dos fatos, o que é inviável em sede de especial. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se a multa for fixada dentro dos limites legais, a partir de uma decisão fundamentada, como é o caso, não cabe a revisão a título de proporcionalidade e razoabilidade. Anoto ainda, por fim, que também há incidência da súmula de número 28, que exige o cotejo pormenorizado no caso de se invocar um julgado divergente, não bastando a simples e mera transcrição de emendas. Portanto, no meu voto, eu registro que as agravantes não fizeram a impugnação de forma específica de cada um dos fundamentos da negativa de seguimento, o que atrai também a incidência da súmula de número 26. Portanto, eu voto pela negativa de seguimento do presente agravo regimental, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E o ministro relator nega provimento ao agravo, indago dos senhores ministros alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira o recurso especial eleitoral 0600-255-41, procedente de Araci, na Bahia, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrida Simone Neves dos Santos Venâncio. Este processo entrou em sessão virtual de 29 de novembro a 5 de dezembro do ano passado. O processo foi retirado de julgamento pelo pedido de destaque do ministro André Mendonça. Portanto, agora, concedo a palavra ao eminente ministro relator, Antônio Carlos Ferreira. Boa noite a todos. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Bem, senhora presidente, é um recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que deferiu o registro de candidata que, apesar das contas da campanha eleitoral de 2020 julgadas como não prestadas, obteve 2 decisões judiciais provenientes desta Justiça Especializada que determinaram a expedição de certidão de quitação eleitoral. A questão em discussão consiste em aparente conflito entre os enunciados 41 e 42 da súmula do TSE. Compete à Justiça Eleitoral definir o exato alcance e o preciso conteúdo da decisão submetida ao processo de registro de candidatura para aplicação da Constituição Federal e das leis eleitorais, sendo descabido, no entanto, alterar o seu conteúdo fático, exegese do enunciado número 41. Inexiste decisão judicial que anule ou suspenda aquela na qual julgadas as contas da campanha eleitoral de 2020 da candidata como não prestadas, de forma que a certidão de quitação eleitoral assegurada não tem o condão de afastar sua restrição eleitoral, porquanto, para fins de registro de candidatura, ela somente terá efeitos integralmente válidos ao término do mandato para o qual concorreu, ou seja, fim do ano de 2024. Conclusão amparada no enunciado número 42 da súmula de jurisprudência desse tribunal. Nas ações de registro de candidatura serão examinadas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, enquanto nas ações de prestação de contas, no pedido de regularização
ou em eventual ação declaratória, serão analisados vícios contábeis e processuais vinculados aos feitos contábeis. Trata-se de interpretação conferida pelo enunciado 51 da súmula de jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral. Compreensão que confere maior estabilidade às relações político-eleitorais e prestigia a segurança jurídica. A tese que submeto aos eminentes ministros é a seguinte: para o deferimento do registro de candidatura, exige-se que o cidadão preencha as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de inelegibilidade. A certidão de quitação eleitoral, determinada judicialmente no interregno do mandato, em que julgadas as contas como não prestadas, somente terá seus efeitos válidos para fins de registro de candidatura após encerrado o período da legislatura. Por isso, senhora presidente, eu estou provendo o recurso. Excelência, portanto, provê o recurso especial. Sim. Com a palavra o ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos e saudações. Senhora presidente, eu, para fins de análise mais detida da matéria, formulei destaque no presente recurso e farei aqui uma leitura com alguma síntese do meu voto, adiantando, porém, que eu acompanho o eminente relator. De início, eu verifico que a decisão concessiva da medida liminar foi proferida em setembro de 2024, atendendo, assim, o prazo do primeiro turno das eleições, conforme prevê o artigo 52 da Resolução 23.609 de 2019. Não obstante a definição desse marco temporal seja uma matéria ainda em debate nesse tribunal, o fato é que estaria cumprido, no caso concreto, o prazo menos elastecido, ou seja, antes da realização das eleições e não a data da diplomação, de modo que não haveria maior complexidade, penso eu, em relação a esse ponto. Adentrando propriamente a matéria de fundo, na mesma linha defendida no voto do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, eu afasto o aparente conflito entre os enunciados 41 e 42 da súmula do TSE, porquanto não se trata de emitir juízo sobre o acerto ou desacerto da decisão liminar noticiada nesses autos, mas de assentar a competência da Justiça Eleitoral quanto ao exame concernente ao preenchimento das condições de elegibilidade no presente caso, a quitação eleitoral, e não da incidência e da não incidência de causa de inelegibilidade, o que será feito nos respectivos autos pelo juízo ao qual distribuído o requerimento de registro de candidatura. Como bem salientou o eminente relator em seu judicioso voto, abro aspas, nas ações de registro de candidatura serão examinadas as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, enquanto nas ações de prestação de contas, no pedido de regularização ou eventual ação declaratória, serão analisados vícios contábeis e processuais vinculados aos feitos contábeis. Trata-se de interpretação conferida pelo enunciado 51 da súmula do TSE. Digo eu, em outros termos, ainda que a decisão liminar noticiada nestes autos tenha sido igualmente proferida por essa Justiça Eleitoral, isso não retira do juízo do registro de candidatura a competência privativa acima delineada. Assim, retomando ao tema central, eu compreendo que, tendo em vista a vasta e sedimentada jurisprudência deste tribunal, tanto que sumulada através do enunciado 42, na qual assentada que o julgamento das contas como não prestadas acarretará a ausência de quitação eleitoral
pelo período do mandato correspondente ao pleito disputado. Assim, não vejo como a certidão de quitação eleitoral, mesmo que emitida por força de decisão judicial, que teve por pano de fundo o processo de regularização das contas omissas, possa projetar efeitos válidos para fins de registro da candidatura antes do transcurso integral do prazo do mandato em questão. Esse norte de compreensão é reforçado por dois argumentos. Primeiro, a partir do próprio artigo 80, inciso 1 da Resolução 23.607 de 2019 do TSE. Artigo esse que prevê que a decisão pela qual julgadas as contas como não prestadas acarretará, abro aspas, à candidata ou ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Segundo fundamento, com base no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo 80 da resolução do TSE. Nesse dispositivo se estabelece, abro aspas, após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do parágrafo 2º deste artigo, a regularização da sua situação, para, no caso de a candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura, e não, portanto, antes do fim da legislatura. Eu trago dois precedentes desse Supremo Tribunal Federal nesse sentido. O primeiro de relatoria do ministro desse Tribunal Superior Eleitoral. Houve falha aqui na minha... Vossa Excelência é duplo. Hã? Vossa Excelência é duplo. Ah, tá, como é ministro do Supremo e do TSE, às vezes... Não, é verdade. É que eu falei superior, eu excluí por presunção suprema, mas é bom sempre especificar, porque às vezes nós falamos em tribunais superiores, incluindo o Supremo. Mas, de fato, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Floriano, eu cito o precedente no agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-088-48 de São Paulo, julgado em novembro de 2024, e da ministra Isabel Galotti, o recurso agravo regimental no recurso especial eleitoral 0600-115-60 de Goiás, julgado em outubro do ano passado, onde ambos pontuam que a posterior regularização não afasta o impedimento à obtenção da quitação eleitoral durante o curso do mandato correspondente à conta julgada como não prestada. No mesmo sentido, portanto, voto e o acórdão da lavra do ministro Floriano. Ainda observo, como destacado no voto do eminente relator, que o artigo 80, inciso 1 da resolução multicitada é objeto de discussão na ADI 7677, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Porém, nesta ADI não foi deliberada a suspensão dos seus efeitos. O relator adotou, no caso, o rito do artigo 12 da Lei 9868 de 99. Portanto, por não versarem estes autos, de hipótese na qual a decisão pela qual determinada a expedição da certidão de quitação eleitoral tenha sido proferida com lastro em eventual nulidade do julgamento das contas, como não prestadas, mas sim em uma situação de regularização da prestação de contas que tramitou dentro de uma normalidade processual, tendo havido apenas posteriormente a regularização das contas da candidata, o que é facultado pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 80,
é que subscrevo o entendimento externado pelo eminente relator para também prover o recurso especial e, assim, indeferir o requerimento de registro de candidatura da parte recorrida. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Então, Vossa Excelência acompanha o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, quem louvo pelo esforço de presidir essa sessão, e em nome de quem eu saúdo os demais ministros e a ministra corregedora, senhor secretário, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores e senhoras advogados e advogadas, eu acompanho plenamente o voto do ministro relator com os aclaramentos do ministro André Mendonça, deixando registrado, ministra, que é importante esse tribunal definir claramente essas questões para evitar essa verdadeira gincana de registro de candidatos que toda eleição o tribunal tem que se deparar com medidas judiciais aleatórias que vão criando uma série de aberturas que, no fundo, acabam por desguarnecer as regras, né, tanto da inelegibilidade quanto do registro. Então, eu louvo aqui o esforço não só do relator como do ministro André de deixar isso bastante claro, até para o tribunal sinalizar que esses critérios e essas exigências legais devem ser cumpridas e não burladas, mesmo que com ordem judicial. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, boa noite. Peço também licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência anteriormente. E antecipo aqui, senhora presidente, que eu também estou acompanhando o voto do ministro Antônio Carlos, relator, assim como as considerações já realizadas pelo ministro André Mendonça. Inclusive esta, muito importante, né, de que essa ADI ainda não teve nenhum tipo de decisão, porque essa ADI no Supremo questiona exatamente aquilo que foi questionado aqui. Né? Ou seja, dentro desse interregno, desses 4 anos, obter uma regularização das contas. Então, nós não temos uma decisão vinculante do Supremo, de maneira que aqui também entendo que é o caso de nós determinarmos esta tese que o ministro relator nos traz. E aqui eu só gostaria de fazer propor aqui uma sugestão ao colegiado. Na segunda frase da tese, onde está dito, ministro Antônio Carlos, a certidão de quitação eleitoral determinada judicialmente no interregno do mandato em que julgadas as contas como não prestadas, somente terá seus efeitos válidos para fins de registro de candidatura após o encerrado período de legislatura, desde que mantida ígida a decisão que julgou as contas como não prestadas. Por quê? Porque existe uma exceção a essa tese, que nós admitimos. Se houver uma outra decisão, se há uma decisão judicial nesse interregno que suspenda ou anule a decisão de contas não prestadas, aí sim, se nela houver também a decisão de quitação, nós admitimos, mesmo que no interregno. Então, esta tese é perfeitamente válida, eu estou de acordo, insisto, só acrescentaria, para fins de deixarmos tudo muito bem específico, que eu acho que é o caso, ao final, ou ao final de não prestadas, ou ao final dessa frase, mantida a ígida, desde que mantida a ígida a decisão que julgou as contas como não prestadas, porque esse é o nosso pressuposto. Essa é a única sugestão que eu faria ao excelente voto já proferido pelo ministro relator. Ministro relator. Eu agradeço. Obrigada. Ministro Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Presidente, eu acompanho o eminente relator. Me causou apenas um desconforto a existência da decisão de mandado de segurança, mas depois eu percebi que ela não durou 2 meses, né? Foi entre 16 de setembro e 11 de novembro. Então, não causa absolutamente nenhum prejuízo à decisão que está sendo tomada, ao contrário, reforça a fundamentação para se evitar. A única preocupação que eu tive, que não é o caso dos autos, é se essa decisão tivesse sido mantida, porque teriam 2 processos discutindo. Aqui nós não temos especificamente uma ação de impugnação de registro de candidatura. Então, ela inaugura a jurisdição do TRE e ia criar um imbróglio processual, porque aquele relator se tornaria prevento, mas não é o caso. Não é o caso dos autos. Então, acompanho as inteirezas.
obrigada, ministro. Ministra Isabel Galotti. Senhora Presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os participantes da presente sessão e que nos ouvem aqui do auditório e pela internet. Estou de pleno acordo com o voto do eminente relator e os que o seguiram. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também acompanho o eminente ministro relator. Proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Simone Neves dos Santos Venâncio ao cargo de vereador pelo município de Araci, Bahia, nas eleições de 2024, nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento o recurso especial eleitoral número 0600-246-39, procedente de Logradouro, Paraíba, relatado também pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Houve pedido de destaque do ministro Floriano de Azevedo Marques, na sessão de 13 a 19 de dezembro de 2024. Aqui recorrente é a coligação Logradouro daqui para frente, recorrido Josiano Gomes da Silva. Ministro, Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Aqui também é um caso interessante, senhora presidente, e eu agradeço ao ministro Floriano pelo destaque, agradeço também à ministra Isabel Galotti, que ofereceu aqui uma sugestão de ajuste no texto, que eu acolhi integralmente, e a ementa do voto que submeto aos eminentes ministros tem o seguinte teor: recurso especial interposto pela coligação Logradouro daqui para frente contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que manteve o deferimento do pedido de registro de candidatura do recorrido ao fundamento de que, embora o banco de dados da Justiça Eleitoral informasse sua filiação a outra legenda, a ata notarial, que continha conversas extraídas do aplicativo de mensagem WhatsApp do seu celular, comprovou a tempestiva filiação com o partido pelo qual concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2024. Aqui nós temos duas questões em debate. A primeira é definir se a ata notarial, que certifica prints de conversas realizadas em aplicativo de mensagens virtuais, constitui meio de prova hábil para comprovar filiação partidária no prazo legal. E segundo, determinar se os elementos informativos de certidão expedida pela Justiça Eleitoral prevalecem diante de ata notarial que certifique informações dissonantes daquelas. A filiação partidária constitui condição de elegibilidade na Constituição Federal e é regulamentada pela Lei 9.096, que atribui ao partido político a responsabilidade pelo registro de seus filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. O enunciado número 20 da súmula de jurisprudência deste tribunal permite que a filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados constantes do sistema da Justiça Eleitoral seja provada por outros elementos de convicção, desde que bilaterais. No caso, o TRE da Paraíba assentou que, abro aspas, conforme consta da ata notarial, a comprovação de que a filiação partidária do recorrente junto à União Brasil se deu antes da data limite, 6 de abril de 2024. Em especial, no dia 3 de abril de 2024, foi enviada pelo aplicativo WhatsApp para a secretária-geral do partido a respectiva ficha de filiação, transcrita em ata notarial, portanto, com fé pública, inclusive fazendo parte da Comissão Provisória Municipal, e que tem o condão de demonstrar a regularidade de sua filiação ao mencionado partido, posto que tal elemento probatório tem natureza bilateral, dotada de fé pública à luz da súmula 20 do TSE, fecho aspas. As fragilidades que recaem sobre os diálogos realizados em aplicativos virtuais, maiormente diante da rapidez da evolução dos instrumentos tecnológicos, que podem ter seu uso desvirtuado para fins ilícitos,
e reclamam cautela na consideração pelo juízo desses elementos de convicção, notadamente quando informações extraídas de diálogos virtuais são diametralmente contrárias ao conteúdo de certidão expedida pela Justiça Eleitoral. A Lei 8.935, que regulamenta os serviços notariais e de registro, evidencia a imperiosa necessidade da presença do responsável ou representante do sujeito ao qual se refere o ato, fato, submetido à certificação pela autoridade cartorária. Conforme já assentou o STJ, a ata notarial é plenamente válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência para se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital, como conversas de WhatsApp. É o julgado que menciono de relatoria da eminente ministra Maria Isabel Galotti, julgado na 4ª turma do STJ. Contudo, é importante ressaltar que as declarações contidas nesse instrumento público fazem prova apenas da declaração, mas não do fato declarado. É um outro julgado de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. A ausência da certificação de que a transcrição dos diálogos virtuais ocorreu na presença dos interlocutores e mediante o fornecimento dos respectivos smartphones, embora não afaste o uso da ata notarial como meio de prova, desnatura sobremaneira a sua força probante, notadamente nas hipóteses em que exige o qualitativo da bilateralidade do elemento probante. No caso, a ata notarial foi lavrada na presença isolada do candidato e teve por base unicamente o seu smartphone, tendo certificado com esteio em prints de seu aplicativo WhatsApp a existência de mensagens alegadamente dirigidas à secretária adjunta da União de Logradouro, Paraíba, cujos conteúdos fazem menção à sua ficha de filiação e à existência de relação de filiados, na qual consta o nome do recorrido na condição de vice-presidente do órgão partidário municipal. Em contrariedade à informação da ata notarial de que, nos prints de mensagens do aplicativo WhatsApp, consta a relação dos filiados à União Brasil de Logradouro, na qual se identifica o nome do recorrido, Josiane Gomes da Silva, na condição de vice-presidente, datada de 2 de abril de 2024, em consulta ao SGIP do TSE, ao registro de que a vigência da referida comissão se iniciou apenas em 13 de junho de 2024, isto é, após o exaurimento do prazo para filiação partidária, ocorrido em 6 de abril de 2024. Nos termos do artigo 20 da Resolução TSE número 23.596, a prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do Filia. Por sua vez, o artigo 28 da Resolução TSE 23.609 estabelece que os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes. As informações extraídas do sistema do TSE, de que o recorrido, no prazo fatal do artigo 9 da Lei de Eleições, estava filiado ao Solidariedade, não à União, e que a vigência do órgão provisório municipal, do qual é integrante, se iniciou em 13 de junho de 24. Essas informações divergem do conteúdo da ata notarial acerca de tais fatos, único documento que sustenta a alegada filiação tempestiva à União. No caso, não se tem um conjunto harmônico e coeso das provas que atestem a tempestiva filiação do recorrido ao partido pelo qual concorreu ao cargo de vereador pelo município de Logradouro nas eleições de 2024, a denotar equívoco do TRE na aplicação do regramento e da jurisprudência correlata, sendo cabível o reenquadramento jurídico dos elementos fáticos probatórios registrados no acórdão recorrido. E a tese que submeto aos eminentes ministros, e aqui a contribuição da ministra Maria Isabel Galotti,
eu acrescentei no texto que eu havia divulgado anteriormente, assim, quando se tratar de registro de candidatura, porque a ata notarial com informações sobre o celular pode servir para outros elementos, mas entendo que não, por exemplo, captação de votos, isoladamente ela pode, lateralmente pode comprovar, mas para filiação entendo que deveria ser bilateral. Mas, então, constou aqui a contribuição da ministra Maria Isabel Galotti quando se tratar de registro de candidatura. Para fins de prova de filiação partidária, não é a fé pública data notarial, na qual certificado o conteúdo de diálogos virtuais que confere a esse meio de prova o atributo da bilateralidade, mas sim a presença dos interlocutores e a disponibilização dos respectivos smartphones, nos quais materializadas as conversas por ocasião da lavratura da referida ata. Entendo, inclusive, que mesmo com os dois celulares, ainda depende também de quem é o interlocutor. Né? Seria, no meu entendo, insuficiente essa prova produzida aqui. As informações extraídas do sistema do TSE preponderam sobre as dissonantes de ata notarial no que concerne aos mesmos fatos. Por isso, senhora presidente, eu estou provendo o recurso especial. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao ministro Floriano, que destacou, mas que seria mesmo o próximo a votar. Muito bem, senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra corregedora, eu disponibilizei meu voto anteriormente, mas eu vou sintetizá-lo por duas razões. Primeiro, porque com os ajustes do ministro Antônio Carlos, parte do que eu tinha ponderado aqui com a observação da ministra Maria Isabel Galotti, ficou resolvido, então não tenho por que estorvá-los aqui com a leitura do meu voto. Meu único apontamento, ministro Antônio Carlos, e aqui é uma questão, talvez, pode ser de divergência conceitual, mas acho que não, é que eu retiraria o aposto na qual o certificado do conteúdo de diálogos virtuais, a fé pública notarial na qual o certificado do conteúdo de diálogos virtuais. Por quê? Porque a ata notarial, ela certifica a declaração, não necessariamente o conteúdo, né, que pode ser falseada, o notário vai atestar que ela existe. Ela é forma, não é ela conteúdo. É forma, não é conteúdo. Então, eu retiraria o na qual o certificado do conteúdo de diálogos virtuais e manteria o restante da tese, porque aí acho que estamos convergindo todos. Sou de acordo. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ramos Tavares. Obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos. Eu também estou de acordo com as conclusões do relator em prover o recurso especial, mas gostaria também de fazer aqui uma ponderação, talvez uma sugestão, ministro Antônio Carlos, porque me parece que a segunda parte do item 1 da tese, e eu até havia entendido que o ministro Floriano estaria pensando no mesmo sentido em relação a essa segunda parte, na qual está escrito o seguinte: mas sim a presença dos interlocutores e a disponibilização dos respectivos smartphones nos quais materializadas as conversas por ocasião da lavratura da referida ata, que isto concederia a bilateralidade ao instrumento. Eu, pessoalmente, não estou de acordo com essa parte. Por que não? Porque nós precisaríamos ainda incluir aqui a questão da data, que seria relevante, qual foi, se foi no período adequado em que se constata esse ato. E, em segundo lugar, nós precisaríamos ainda também ter certeza sobre se o interlocutor tem competência do partido, no estatuto do partido, para poder realizar aquilo que ele estava realizando, supostamente a filiação. De maneira que a minha sugestão seria a de excluir, e eu insisto, estou de acordo com o voto, mas excluir toda essa segunda parte. Então, finalizaríamos a tese, ou a minha sugestão é de finalizar a tese na palavra bilateralidade. Então, ficaria essa primeira parte. Quando se tratar de registro de candidatura para fins de prova de filiação partidária, não é a fé pública da ata notarial, aí aqui foi retirado, certo? Essa seguinte, na qual o certificado do conteúdo de diálogos virtuais. Então, não é a fé pública da ata notarial que confere a esse meio de prova o atributo da bilateralidade. Ponto. Acho importante manter a tese, porque ela especifica algo que é importante de ser especificado, já que a nossa súmula 20, no finalzinho, alude à fé pública,
Então, é importante manter a tese falando da questão da fé pública, né? Mas eu retiraria essa parte final porque ela requer muito maiores especificações que nem fazem parte aqui do julgamento desse caso, né? Então, por isso que eu peço licença aqui todas as vezes, ministro Antônio Carlos, para submeter essa minha sugestão ao plenário, senhora presidente. Na parte positiva do provimento, sem problema. Sem problema algum. De acordo. Está de acordo? De acordo, e agradeço. Eu ouço, então, de novo o ministro Floriano, para ver se está de acordo. Também de acordo. O juiz eleitoral é que tem que fazer essa aferição. Pois não. Ministro vice-presidente. Ministro Cássio. Desculpa, ministro André. De acordo, agradecendo a atenção do eminente relator. Eu também me ponho de acordo, proclamo que o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão regional, indeferir o registro do candidato Josiano Gomes da Silva ao cargo de vereador no município de Logradouro, Paraíba, nos termos do voto do relator. Chamo agora para julgamento 5 listas desta pauta, sempre afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet. A lista número 1 de relatoria da ministra Isabel Galotti tem 4 processos que são agravos regimentais, em agravos em recurso especial eleitoral e em recurso especial eleitoral. A ministra relatora nega provimento aos agravos, indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, 2 processos que são agravos em recurso especial eleitoral, aos quais o relator nega provimento. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, também com 2 processos. Nesse caso, são embargos de declaração que o ministro não conhece. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo ministro Ramos Tavares. É um processo de agravo regimental em recurso especial eleitoral, não conhecido pelo ministro relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatada também pelo ministro Ramos Tavares. 2 processos são agravos regimentais em recursos especiais eleitorais. O ministro relator nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a participação de todos, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Bom, você acompanhou aí ao vivo aqui na TV Justiça a sessão dessa noite, direto do Tribunal Superior Eleitoral. E assim, a gente também encerra essa noite. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima sessão. Tchau.